Ahora le damos la bienvenida. Es el momento de recibir al profesor Fernando Solín Bes con la ponencia por un redimensionamiento de la enseñanza de lenguas desde Paulo Freire. Fernando Solín Bes es profesor de lengua portugués y lingüística del Departamento de Letras de la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. Es profesor de la línea de investigación en estudios lingüísticos del programa de posgrado en estudios del lenguaje. Es coordinador del Grupo de Investigación Lenguaje y Decolonialidad. Es miembro del Grupo de Trabajo sobre Prácticas Identitarias en Lingüística Aplicada de la Asociación Nacional de Estudios de Posgrado e Investigación en Letras y Lingüística de Brasil. Es licenciado en Letras por la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Es magíster en Estudios del Lenguaje por la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. Y doctor en Letras y Lingüística por la Universidad Federal de Goiás, Brasil. Se dedica a la investigación en el campo de la lingüística aplicada, trabajando principalmente con la interfaz entre la producción de conocimiento en el campo de los estudios del lenguaje y la decolonialidad. Además, es compilador de los volúmenes Lenguaje y Decolonialidad 1 y 2 por la editorial Pontes Brasil. Así que bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación para este panel. Le damos la palabra a Fernando. Ok, muchísimas gracias. Yo voy a... ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, Fernando. Gracias, gracias. Liliana, muchas gracias por esta presentación. Yo voy a compartir los slides aquí de... you are... ¿Está ok? Sí, estamos viendo, únicamente es sugerirle poner para compartir la presentación. Ok. Yo voy a empezar. No hay problema, gracias. No hay problema. Estamos viendo ya la imagen y le escuchamos perfectamente, Fernando, así que puede Gracias, continuar. gracias, Liliana. Yo voy a poner acá los slides para poder... Ok. Bueno, yo voy a empezar diciéndoles muchas gracias también a Aldo por esta invitación para compor esta mesa. Yo quiero decir que es un placer compartir este panel con usted, Irlanda, placer en conocerle, con Gabriel, mi colega aqui em Brasil, de universidade, e com Aldo, prazer também ao Aldo, e muitas graças por esta invitação. Bueno, mi habla es una mezcla de dos caminos. Déjame explicarles. Yo voy a hacer una mezcla entre portugués y español, porque hace un largo tiempo que no hablo en español. Entonces, talvez sea un buen camino. Y por otro camino, yo voy a ser como la cantante brasileña Anitta. Eu hablo em português, pero com acento em espanhol e seguimos. ¿Okay? Essa me habla também é há como vou dizer, há uma lógica que é Paulo Freire, enseñanza de línguas, descolonização de linguagem e episteme. Então, eu penso que é importante empezar dizendo esta linha que eu sigo aqui. Bueno, eu vou esta habla também relaciona-se com minha pesquisa, ou eu tenho tentado fazer algo como enseñanza de línguas e descolonização de linguagem. Então, eu empiezo falando acerca de Paulo Freire, em especial,
falando sobre o que acaba sendo um dos eixos centrais de todo o pensamento de Paulo Freire, que é a racionalidade instrumental na produção de conhecimento. Então, é sempre importante dizer que essa linha de pensamento, que envolve envolve toda a obra de Paulo Freire, que se encontra muito centrada, ou é uma crítica muito forte a toda aquela tradição de uma pedagogia eurocêntrica, né? E o que exatamente Paulo Freire pensa ou se propõe a dizer quando enfatiza a questão desse ponto que envolve racionalidade instrumental. Abaixo, pus aqui abaixo, tem uma breve explicação. O não europeu como um não ser ou um não eu que necessita de adestramento pedagógico, né? E esse acaba sendo o pensamento central, principalmente quando Paulo Freire vai pensar em educação, ou seja, como pensar, então, em uma educação que, de algum modo, contesta esse modo de entender o que é ensinar, né? Então, aqui eu pus também, peguei alguns excertos de alguns livros do próprio Paulo Freire, quando ele vai explicar o que seria exatamente esse adestramento pedagógico. Então, vejam, ao professor ou à professora, cabe, então, transmitir ao aluno ou à aluna conhecimentos sempre neutros e objetivos, sistematizados na forma de disciplinas, né? Ao aluno, ou seja, o aluno recebe esses conhecimentos de modo passivo, né? Ou como o próprio Paulo Freire aborda, torna-se um depósito do educador. E aí vai ser exatamente essa relação entre aluno vira depósito do professor que transmite ao aluno esse conhecimento, que vai surgir, então, o conceito de consciência bancária da educação, ou seja, educa-se para arquivar o que se deposita, né? Então, esse pensamento de entender essa lógica acaba sendo muito importante para se entender como que Paulo Freire pode ser entendido também como um autor que, de algum modo, nos convida a, ponto 1, repensar a educação, mas, por outro lado, também, como eu, na sequência que vou apresentar, também a repensar o próprio ensino de línguas. Bem, explicado essa questão que envolve essa questão de como se entende, ou como a obra, ou um dos eixos, um dos pilares centrais em toda a obra de Paulo Freire, eu começo, então, a situar alguns pontos que são importantes para se entender o que na sequência eu proponho. Então, o fim do processo colonial enquanto forma de dominação que envolve a negação da independência política de povos ou nações que foram colonizadas, não significou o fim das relações desiguais extremamente, ou melhor, das relações sociais extremamente desiguais que esse sistema colonial gerou. E todo esse sistema que envolve, quer dizer, que a gente pode pensar em termos de independência, por exemplo, o Brasil esse ano celebra 200 anos de independência, né? Vejam, esse ponto é sempre muito importante enfatizar, que se refere geralmente se refere a uma independência política, né? Mas não se refere exatamente a toda aquela herança que nós herdamos, né? Aquela herança desse período colonial, que se mantém mesmo nos dias de hoje em relação ao que se entende em relação a mundo social, enfim, o que produz de fato o Estado-nação Brasil, né? Então, isso é um ponto bastante importante para ser levado em conta aqui. Bom, e aí eu vou ter a ideia. Um desses pontos que é importante enfatizar é que esse período colonial também representou todo um processo em que as epistemes foram dominadas. Ou seja, o que isso quer dizer? É que eu volto para Boaventura de Souza Santos e Paula Menezes, né? Uma relação extremamente desigual de saber-poder que conduziu à supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e ou nações colonizadas.
A fala da Irlanda, eu acho que é um ótimo exemplo desse processo, né? O quanto, porque a gente pode pensar, essa questão que envolve dominação, as línguas talvez foram de todos esses aspectos que compõem o mundo social, um dos aspectos mais afetados, né? Principalmente porque se tornaram línguas minoritárias, né? E principalmente porque elas passaram a ser completamente excluídas desse processo de como se constrói a ideia de nação, né, do país recém-independente. A gente aqui no Brasil tem uma tela, uma pintura muito que é chamada tela daquele momento em que Dom Pedro I declara a independência de Portugal, que assim é Dom Pedro I, importante dizer, primeiro imperador do Brasil. Aliás, nós somos o país, Brasil é o único país do mundo que pós-independência manteve um membro da família real, né, como seu principal governante. Nós temos Dom Pedro I, então, empunhando uma espada à beira de um rio, né, ou riacho, chamado Ipiranga, em São Paulo, em que ele grita independência ou morte. E nessa mesma tela, o que é muito interessante, muito importante enfatizar que a pessoa comum, ou seja, que não fazia parte daquele métier que envolvia Dom Pedro I na tela, se encontra num canto da tela, à margem daquele processo, digamos que seria o símbolo o ato símbolo da independência do Brasil. Então, vejam como é importante observar essa questão. Vejam, a gente está falando de um processo que nos deixou muitas heranças, né, em relação a como nós nos entendemos como nação, como país, como brasileiros, e também em relação às línguas. As línguas acabaram sendo, em especial, as línguas que não, no caso do Brasil, fora o português, passaram a não ser vistas como línguas legítimas, né? Bem, e aí um desses pontos nesse ponto que eu falei de língua, é porque tem muito a ver com isso. A gente herdou todo um processo desigual de saber poder, né? E é exatamente esse vai ser um dos pontos que a obra de Paulo Freire vai contestar. Então, quando Paulo Freire discute a questão dessa educação bancária, ele está pensando muito nessa questão, muito bem, dessa herança desse processo colonial. Bem, para vocês terem uma ideia de como, então, como que Paulo Freire começa a pensar, ou a própria obra dele como um todo, né, começa a pensar sobre isso, é sempre bom enfatizar uma menção que Paulo Freire faz usando o ponto que envolve a relação norte-sul na forma como se produz conhecimento. Então, ele usa como referência um trabalho de um físico chamado Márcio Dolme Campos, para entender essa relação de como essas questões que envolvem norte-sul, na forma como se produz conhecimento, principalmente em todo um sistema que nos leva a formas específicas do que se entende como conhecimento legítimo e que merece, portanto, ser ensinado e que merece também se tornar, de fato, uma disciplina que vai ser ensinada na escola, que vai ser ensinada na universidade, né? Então, ele fala aqui, vejam, o norte está em cima. Ou seja, quando a gente olha a questão do mapa, acho que aqui é uma questão quase, né, que todos conhecem muito bem. Mas, enfim, estou só aqui enfatizando. O norte está em cima na parte superior. Assim, o norte deixa escorrer o conhecimento que nós, do hemisfério sul, engolimos sem conferir com o contexto local, né? Isso vai ser um dos pontos que o próprio Paulo Freire acaba adotando quase como um ponto central da sua obra, né? Entender que o contexto local também acaba tendo, ou tem por si, uma grande relevância, e toda a obra dele gira também em torno desse aspecto, né? Vejam, e aí eu vou citar aqui um outro autor
que é um autor brasileiro também, chamado Danilo Streck, que tenta apresentar como que a obra de Paulo Freire pode ser pensada como, de fato, uma obra que, ponto 1, questiona essa relação entre norte e sul, na forma como se produz conhecimento, de modo que o norte sempre acaba sendo a referência e o sul, né, é aquele que recebe, né, essas informações, recebe esse conhecimento, como também o quanto a obra de Paulo Freire, ou o próprio pensamento de Paulo Freire, pode ser visto também como um pensamento decolonial. Então, vejam, Paulo Freire é um pensador que não teme atravessar fronteiras epistemológicas. Eu acho que esse é o grande, digamos, é o eixo central do que eu venho falar aqui para vocês. Ou seja, essa ideia de como podemos pensar hoje, na área de estudos linguísticos, em sermos ou nos apresentarmos como pensadores, como pesquisadores que são decoloniais, principalmente tentando entender esse ponto que envolve a descolonialidade da linguagem. Né? Bom, então, acho que o ponto central, que, digamos, é o que mais eu observo como o pontapé, seria entender esse ponto, esse atravessamento de fronteiras epistemológicas. Ou seja, o que isso quer dizer? Veja, eu vou seguir lendo aqui o slide. Sua obra maior, a Pedagogia do Oprimido, é permeada das fontes clássicas do pensamento ocidental, como Hegel, Marx, Fromm, Sartre, entre outros. É deles que Paulo Freire deriva elementos-chave que estruturam sua obra, por exemplo, a visão de história, de sociedade, de homem e de mulher, de opressão e de libertação. Ao mesmo tempo, é importante dizer, conforme o próprio Streck, que há também referências, por exemplo, a Che Guevara, Lenin, enfim, Franz Fanon, enfim, há uma série de outros autores que também são citados por Paulo Freire e que não compõem de modo necessário o cânone teórico ocidental. Então, vejam, esse é o ponto central que aqui eu quero apresentar, esse atravessamento de fronteiras epistemológicas, ou seja, aquela forma como se pensa conhecimento e como se produz conhecimento de um modo mais canônico, o próprio Paulo Freire vai ser um autor que questiona isso ao trazer também autores, por exemplo, que não se encontram exatamente nesse cânone. No caso, quando ele... o exemplo que é dado aqui em relação à pedagogia do oprimido, que eu mencionei, perdão, esse outro slide aqui. Vejam, nós temos as chamadas fontes clássicas, ou seja, aquelas fontes que todo mundo deveria, em tese, né, se eu fosse seguir esse pensamento, todos nós deveríamos conhecer, porque são a fonte, né, de onde nasce o pensamento ocidental, mas, ao mesmo tempo, outros autores também aparecem, vão surgir na obra de Paulo Freire. Okay? E isso vai ser um dado, exatamente esse é o ponto, esse atravessamento de fronteiras epistemológicas. E vocês já vão entender o que eu pretendo exatamente dizer com isso e como que isso tudo pode ser pensado em relação aos estudos linguísticos, principalmente a linguística, né? A linguística como aquela ciência que também trabalha com essa ideia do cânone ocidental, né? Ou seja, sempre utilizando como referência aqueles autores que compõem, né, o que seria o cânone teórico da própria disciplina. Bom, deixa eu seguir aqui. Ok, é esse aqui. Vamos lá, então. Aqui eu vou trazer um excerto também de um dos livros do Paulo Freire, para vocês entenderem agora exatamente o que eu estou pensando em relação a isso. Vejam, esse excerto aponta para algo bastante relevante que eu vejo como importante para se pensar hoje em estudos linguísticos. Vejam, como explicar, a não ser de modo ideológico, a regra segundo a qual se há 200 mulheres numa sala e só um homem, devo dizer, eles todos criadores e dedicados. Isto não é, na verdade, um problema gramatical, mas ideológico. Okay? O que eu estou propondo aqui para vocês nessa minha fala de hoje é essa pergunta aqui. Um atravessamento de fronteiras epistemológicas. Vejam,
como que, de modo geral, o cânone teórico entende Paulo Freire? Estou falando, pelo menos, aqui do Brasil. Geralmente, ele é um autor associado à educação. Então, quais cursos, de modo geral, estudam muito Paulo Freire? Pedagogia, aqui no Brasil, né? E todos aqueles cursos que se encontram na seara da educação. Bom, pautado nessa pergunta, perdão, errei o slide. Nessa pergunta, né, nesse excerto que eu trouxe de uma das obras do Paulo Freire, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Em que medida Paulo Freire, ou a obra de Paulo Freire, poderia ajudar a redimensionar as pesquisas em estudos linguísticos e, para além disso, todo o debate sobre o ensino de línguas marcado preponderantemente por epistemologias eurocêntricas? Né? Então, vejam, quando eu penso, por exemplo, em ensino de língua, e como eu estava falando em relação à própria linguística, a gente sempre pensa, por exemplo, nisso como disciplinas muito pensadas dentro de um certo cânone teórico ocidental, né? Em que a gente vai ter, por exemplo, vamos pensar assim, ensino de línguas, né? A gente tem sempre aqueles autores centrais que precisam ser estudados. Ou, por exemplo, vamos pensar assim em termos de linguística. Todo mundo precisa estudar Saussure, né? A minha pergunta aqui é, bom, a obra de Paulo Freire também não poderia nos ajudar a entender aspectos outros que envolvem a própria linguística ou mesmo o ensino de línguas? Okay? E aqui, por favor, entendam linguística como estudos linguísticos de modo geral. Okay? Porque, vejam, se a gente for pegar o próprio Paulo Freire, aqui é apenas um deles, ok? Mas o próprio excerto, esse próprio excerto nos convida a um certo questionamento em relação ao que se entende, até mesmo em relação à questão de regra, de gramática, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos nesse momento um debate muito intenso, um debate social muito intenso sobre questão de linguagem neutra, né? Principalmente o uso para que não se demarque o gênero masculino ou feminino exclusivamente nas palavras, né? E isso vem ganhando muita força. Veja, eu estou falando aqui quando eu penso nesse excerto de Paulo Freire, ele mesmo já trazia esse questionamento lá na década de 80, por exemplo, 80, 90, né? Ou seja, trazendo esse ponto que envolve, digamos, um ponto específico de regra da língua portuguesa, já pensando, olha, talvez essa regra por si não dá conta, porque ela não é apenas uma questão de regra, de sistema linguístico, ela é também, ou até acima de tudo, uma questão ideológica, né? Então, logicamente, a gente pode pensar assim, bom, existem inúmeros outros trabalhos na seara da linguística que estudam e que tentam entender esse fenômeno da linguagem neutra, ou principalmente de uma linguagem que não se limita à questão binária do masculino ou feminino. Isso é inegável. O que eu estou propondo aqui é que talvez a gente possa começar a pensar, sair da lógica, por exemplo, daquela lógica que eu vinha falando, bom, boa parte dessas pesquisas são feitas naquela ideia de norte, né? E aqui eu estou pensando de norte, talvez numa ideia muito próxima, talvez não, numa ideia muito próxima de Catherine Walsh, pensando naquela ideia de norte como que na história sempre se pensou a ideia de como se produz conhecimento, principalmente calcada naquela relação metrópole e periferia, né, principalmente metrópole e colônia, né, ou seja, metrópole Europa, onde de fato se produz teoria, se produz conhecimento, e a colônia ou a própria periferia como aquela que oferece os dados que vão ser analisados na metrópole. Né? Então, a gente está falando desse sistema mundo, na forma como se produz conhecimento. Então, veja, eu estou pensando aqui também, e também pensando na obra como um todo de Paulo Freire, para poder repensar, olha, por que não também trazer Paulo Freire para poder repensar questões que envolvem linguagem? Né? Ou seja, por que não pensar numa ideia de atravessar fronteiras epistemológicas para que, de fato, outros autores que não são entendidos ou não são
classificados como autores da seara da linguística também possam surgir e possam ganhar força dentro das pesquisas e dos estudos em linguagem. Okay? Acho que esse é o ponto central que eu queria enfatizar aqui para vocês. Então, de novo, volto para aquela pergunta que eu fiz já começando a encerrar minha fala, que acabou sendo toda em português. Como eu havia dito, há um largo tempo que não hablo espanhol, então, vocês perdoam por ter falado muito em português, pero, enfim. Okay? Bom, e voltando então aqui para essa pergunta, como que Paulo Freire, então, poderia ser um autor que talvez pudesse entrar nessa ideia, não pensando aqui, volto a dizer, não estou enfatizando, não estou pensando aqui como uma ideia de criar um novo cânone teórico, não, mas como mais um autor, realmente pensando naquela ideia de atravessar fronteiras epistemológicas, ou seja, trazer autores, digamos, os clássicos, né? Mas também trazer outros autores que também podem contribuir para que, de fato, se possa pensar sobre aspectos ou fenômenos que envolvem linguagem. Okay? Então, vem a pergunta ali, então, em que medida a obra de Paulo Freire poderia ajudar a redimensionar as pesquisas em estudos linguísticos e, para além disso, todo o debate sobre ensino de línguas marcado preponderantemente por epistemologias eurocêntricas. E aqui, veja, eu estou falando muito da questão, principalmente do que eu falei, ou do que eu apontei no início da minha fala. A gente quando eu falo aqui dessa questão de episteme, a gente precisa entender também que a própria educação, como o próprio ensino de línguas, ainda é pautado numa ideia de adestramento pedagógico, até porque a própria pedagogia vem dessa tradição, né? Então, lembrando, alguém transmite conhecimento e o outro par desse processo recebe, né? De fato, é como se fosse um depósito. Alguém vai lá e deposita o conhecimento. Então, vejam, como a própria obra de Paulo Freire pode nos levar também a repensar, a redimensionar a forma como também se entende aprender línguas. Okay? E, logicamente, que aqui eu estou falando ainda de um aspecto um pouco mais teórico, como eu falei, que envolve muito mais essa questão de questionar o modo como se pensa, principalmente essa ideia de como pensar o ensino de línguas em uma perspectiva decolonial, né? Ou como eu falei para vocês no começo da minha fala, a minha fala ia seguir um eixo que envolveria, então, obra de Paulo Freire, ensino de línguas, o conceito aqui dessa mesa, o conceito de descolonização da língua ou da linguagem e episteme, ok? Bom, já tô encerrando minha fala, porque eu quis fazer uma coisa breve, até para a gente ter tempo para ouvir todos os colegas e, enfim, poder debate. Essa minha fala se encontra pautada nesse texto, que é um texto de um periódico da Associação Brasileira de Hispanistas, Associação Brasileña de Hispanistas, el periódico ABAT. Então, se alguém tem interesse, okay, pode ler todo o texto, todo o texto, ok? Una vez más, muchas gracias, Aldo, por esta invitación. Fue un placer conocerle. E, com alguma pergunta, por favor, que ao final, se tiver espaço para perguntas,